Orientação do reverendo Dorgival Santos Silva. Boa tarde a todos. Está frio aí? Aqui não. Realmente aqui está quente, né? Talvez as pessoas não entendam que quando elas vêm para um culto, para uma cerimônia, seja ela qual for, se elas forem buscar o encontro realmente da sua alma com Deus, da sua essência com Deus, elas vão entrar num processo altamente diferente do que nós estamos habituados. Se você vem buscar o calor do amor de Deus, você vai se sentir aquecido mesmo em momentos de aflição. Mesmo está frio, mas aqui está quente. Se você vem buscar apenas o nada você vai receber. Se você vem só por vir, também vai ser a mesma coisa. Vai entrar vazio e vai sair vazio. Por isso que nós, quando entramos por uma porta, para buscarmos um encontro com Deus, temos que ser como uma página em branco e deixar que Deus nos preencha e vá nos ensinando e nos colocando aquilo que precisamos aprimorar. Neste mês que se inicia, sempre oramos para que seja melhor que o anterior. Oramos para que possamos alcançar o que não foi possível, que possamos ter saúde e sabedoria para tomarmos posse dos tesouros tão sonhados, seja saúde, paz ou prosperidade, fruto do nosso merecimento, do nosso esforço extra no servir. Que possamos receber a divina recompensa de Deus e Meixo Sama, resultado deste período de intensa dedicação, renúncia e gratidão. Meixo Sama diz que o ato do jorê é o batismo pelo fogo, e ao analisarmos isto, vamos imaginar a queima de máculas espirituais, para que possamos mudar nosso nível espiritual, alcançando literalmente o cordão da salvação. Por isso, precisamos entender e assumir nossa missão, termos um maior comprometimento na fé. Esse batismo pelo fogo é também a seleção ou o prenúncio do juízo final. Assim, o batismo pelo fogo, com fogo, é também o anúncio do julgamento divino. Se vocês viram, ocorreu um eclipse, né? Solar, lunar, né? Agora, dia 4. E várias previsões foram faladas, várias coisas foram ditas antes relacionadas a esse eclipse, as grandes mudanças cósmicas que estão acontecendo. Mas na realidade também ocorrem mudanças espirituais. Tem muita coisa já se materializando. O processo de purificação está ficando cada vez mais intenso e, consequentemente, vai aumentar o nível de sofrimento, né? Só que, como foi colocado pelo reverendo Moacir, o que vai nos ajudar nesse momento agora de transição é a fé. É a fé. Temos que nos segurar de corpo e alma na fé. Porque nesse momento de grande transição, quem durante um certo tempo veio errando, cometendo vários tipos de ilícitos, vai arcar com as consequências dos seus atos. Quem durante muito tempo mentiu, enganou e isso, aquilo outro, vai arcar com as consequências dos seus atos. Me arrependi. Mas a fatura já chegou. Não é? A fatura já chegou. Como é que você vai negociar com Deus agora? Eu posso parcelar essa mácula aí, esse pecado aí? Não dá para parcelar, não é? A lei divina, ela é justa e ela é única. No mundo espiritual não tem democracia. É sim e não, certo e errado. Quem deve paga, quem merece recebe. Então, nós durante muito tempo ficamos sempre, vamos dar um jeitinho. E nós brasileiros temos esse hábito maior ainda, né? Vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, enganar por aqui, jogar por lá. Acabou. Não há mais tempo. Agora está chegando o momento derradeiro desse grande julgamento. E quando eu estava pesquisando para preparar essa palestra, baseado no Salmo do Meixo Sama, eu até achei um trecho bíblico e em cima disso aí eu montei a palestra, porque realmente tem tudo a ver. Tem um trecho que diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores,
e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Nós somos árvores que dão bons frutos ou não? Que tipo de fruto nossa árvore produz? Que tipo de sementes deixaremos de herança? Todos que se dizem crentes em Deus têm o dever de produzir bons frutos. Ou melhor, bons frutos, né? Que revelem o seu comprometimento. Religiosos, sejam messiânicos ou não, aqui não importa a religião, é a religiosidade. Improdutivos ou que produzem maus frutos, espinhos e ervas daninhas, não são verdadeiros discípulos da fé que professam. Tornam-se inúteis perante Deus e assim deixam de receber a sua bênção, atraindo para si apenas coisas sem valor. Numa entrevista de Meishu Sama, houve uma pergunta de um ministro. Algumas pessoas trabalham seriamente, mas não conseguem acreditar na grande purificação. Além do mais, dizem, não acredito que dedicar seja o melhor caminho. Se houver um julgamento, por mim tudo bem. Conheço várias pessoas que pensam assim. Que tipo de julgamento Deus fará com elas? Meishu Sama, resposta de Meishu Sama. Essa pessoa é mamerito ou não? Mamerito é membro, né? Membro verdadeiro. Ministro, não é. Meishu Sama. Quem não é mamerito, pensa assim mesmo. Se essa pessoa estiver trabalhando seriamente e não cometer pecados, será salva. Os mamerritos que, devido à preguiça, negligenciam a dedicação e acabam não fazendo nada, correm mais riscos de não alcançarem a salvação. Mesmo alguém que não é mamerrito, se praticar virtudes e mantiver um coração correto, será salvo. Os mamerritos, contudo, aprendem um meio de salvação, e ao praticá-lo, salvando o próximo, as suas máculas diminuem. É tal qual acontece com o dinheiro. Quando recebemos uma quantia, se mantemos guardado, nada acontece. E pior ainda, quando é gasto com supérfluos, pecados podem ser cometidos. O dinheiro precisa, portanto, ser utilizado de maneira benéfica. Esse método é ensinado ao ingressar na fé. O meio mais proveitoso de utilizar o dinheiro é na obra divina. Mas não adianta aprender os ensinamentos e não os colocar na prática. Ou seja, de nada vale aprender o melhor meio de salvar e ajudar o próximo se não executar. Aprendemos com Meishu Sama que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Mas diariamente, como estamos regando nossas raízes? Se conseguirmos manter um sentimento firme e puro perante Deus Supremo, tudo o que viemos a precisar, Ele se fará presente no momento oportuno. Anteontem, quinta-feira, né, senhor Deus? Quinta-feira chegou um senhor aqui, ele é de Curitiba, chegou aqui 1h30 da tarde, ficou até 7 horas da noite. Né? Ele é messiânico há 35 anos, mais ou menos. E conversamos muito sobre vários assuntos. Ele ficou encantado com a Sala da Paz, porque ele falou uma coisa muito interessante. Ele é messiânico, ministro de Orei, há 35 anos. Ele falou assim, eu sou católico, vou na missa, já fui 3 vezes para Israel, para a Terra Santa. Aliás, ele me deu uma aula de Terra Santa, de todos os pontos lá interessantes. Né? Já foi para o Vaticano, já foi para vários locais. Aí eu olhei, aí conversamos muito, ele falou assim, quando ele viu a Sala da Paz, primeiro viu Nossa Senhora Aparecida aqui, Nossa Senhora de Fátima, ele já ficou meio assim, e Jesus ali. Falou, ué, que igreja que é essa? Por que ele veio parar aqui? Porque ele assistiu à oração matinal, que nós nem íamos transmitir, né? Na quinta-feira de manhã. Né? E do nada ele abriu o celular dele, pesquisando alguma coisa, ele estava num hotel aqui em São Paulo e apareceu a arte do Jorei. E ele ligou para cá e chegou aqui. Veio de Uber para cá. Mas quando ele viu a Sala da Paz, ele ficou doido. Ele disse assim, esta é a igreja que eu sempre sonhei para mim. Essa é a igreja que pode abarcar todos os credos e eu não vou me sentir traindo ninguém. Eu vou poder continuar indo na minha missa, eu vou continuar fazendo minhas peregrinações, eu vou estudar ensinamento de Meishu Sama, vou poder ministrar Jorei e salvar muita gente sem medo algum e sem rótulo algum. Eu falei, e assim foi, conversamos muito. Na hora de ir embora, ele estava ali, ele comprou vários ensinamentos para levar. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu perguntei para ele, o senhor entendeu, seu Pedro, o que é isso aqui? Eu falei, profundamente.
Eu estou encantado que eu encontrei aqui. Então, isso vale muito a pena. Foi para isso que a Arte do Jorei nasceu. Não para satisfazer ego de ninguém, que nem foi por isso realmente. Nós, se vocês perguntarem para nós quem começou, claramente, qual é o porquê nasceu, ninguém aqui vai saber. Ninguém vai saber responder essa pergunta. Porque nós não temos a resposta. Né? Então, nessa condição toda, nós passamos por vários tipos de aprendizados, aprimoramentos e muitas purificações e também muito sofrimento. Só que, estava conversando com a minha Sandra agora há pouco, o que eu mais aprendi nesse tempo todo foi que eu não posso questionar Deus mais. Eu não posso ficar perdendo meu tempo entrando num processo altamente lamurioso de entrar em reclamar com Deus. E me desculpe se eu estou falando um pouco meio atravessado, que eu estou com um calor tão grande nas minhas costas que eu não sei explicar o que está acontecendo aqui. Né? Mas assim, quando você entra numa comunhão com Deus, você tem que, a sua fé tem que prevalecer acima de toda e qualquer dúvida que você possa estar sentindo. Então, nesse momento todo, que passamos esses anos todos, o que mais marcou a minha existência foi essa plena convicção: Deus está no controle. Né? Então nós passamos grandes tristezas, choramos muito, passamos muita raiva, quisemos matar uma meia dúzia. É verdade. Isso é o nosso lado humano. Esse é o nosso lado humano. Nós ainda não temos um controle total sobre o nosso lado humano. Mas o lado espiritual, a parte da fé, nos deu uma condição tão grande de entendimento que Deus está no comando. Deus está no controle de tudo. Então, assim, é Deus que faz o julgamento, é Deus que faz a seleção. Então eu não posso entrar em revolta porque as minhas coisas ainda não estão dando certo. Eu só tenho que aguardar o tempo certo. E nesse aguardar o tempo certo não significa ficar sentado e olhando a brisa. Significa que eu tenho que fazer a minha parte. Me dedicar, me devotar, orar, agradecer e cumprir a minha missão. Não pense que Deus não está olhando. Não pense que Meixo Sama não está de olho. Nossa, quanto mais eu dedico, mais eu sofro. Estou dedicando, não acontece nada na minha vida. Isso na nossa visão humana. Mas no momento certo, tem até um salmo que o Meixo Sama fala, na hora exata, Canon tira suas vestes e se apresenta como Messias. Então, se nós entendermos que Deus está caminhando do nosso lado, só que nós não estamos vendo, mas podemos senti-lo, saberemos que no momento exato, Deus vai falar, está aqui, eu vou te levantar. Já falei em várias palestras minhas, às vezes estamos caminhando, nessa caminhada a gente cai, tropeça, se rala todo, sangra, passa fome, passa sede, passa frio. Mas não tem ninguém para me ajudar a levantar. Pelo contrário, Deus está do seu lado. Só que Ele vai falar sempre assim, levanta. Eu estou do seu lado, levanta. Porque se alguém levantar a mão para nos ajudar naquela hora, nós podemos ficar acostumados e acomodados. Se nós não ganharmos essa plena convicção que no momento nós nunca estamos sozinhos, a gente vai levantar. E quando tiver fome, sede, frio, medo, vai aparecer a mão necessária de Deus Supremo. Através do quê? De pessoas, de situações, de acontecimentos. Nós precisamos prestar atenção nos sinais que Deus nos manda, mas nós somos cegos. Ou assim, permitimos ficar cegos, porque nós somos extremamente materialistas, só acreditamos naquilo que vemos. Nós não prestamos atenção nos sinais que Deus nos dá. Na Arte do Jorei, talvez o maior treinamento que a pessoa tenha ao ingressar aqui é ser espiritual. É entender o que Deus quer nos mostrar através dos sinais. Por isso que muitas pessoas não aguentam. A purificação, ela não é o castigo, ela é a graça. Como está dizendo no ensinamento, no Salmo até. Ela é a graça. Por quê? É através disso, quanto mais rápido acontecer essa purificação, mais rápido nós alcançaremos a graça. Quanto mais demorar essa purificação,
mais doída, dolorosa será a nossa redenção, por assim dizer, não é? Nesse momento, é melhor sofrer por prestação, você sabe que tem um número de parcelas fixas, não é? Do que você falar, não, pago no final. Aí vem uns juros lascados, aí você não aguenta e toma uma paulada de uma vez só, não é? Então, vamos agradecer a purificação pela qual estamos passando. Ela é para uma coisa muito maior. É uma preparação para algo gigantesco que está para acontecer. Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Então, se entender sempre isso, o que está por trás do que está ocorrendo com a gente nesse momento. Também não podemos nos esquecer da herança de nossos ancestrais e antepassados. Numa aula recente, usando uma palestra da terceira líder, Kyosho-sama, que é a Sandai-sama, que é a terceira, em 1º de julho de 1971, num trecho, nossa, coincidência, estava falando daquele filme, é de 71. É que eu assisti um filme indiano antes de vir para cá, para a igreja, e é de 71. Um caso real da guerra da Caxemira, do Paquistão, Índia, e surgiu a Caxemira. E nessa palestra ela diz assim: a cada um de nós acompanha a divina alma de nosso ancestral, que já obteve a sua salvação no mundo espiritual, como verdadeiro Deus protetor, que nos protege de várias formas para que não erremos o caminho. São elas que nos permitem evitar os perigos e inspirações quando enfrentamos dificuldades. Nesse ponto aqui, quando ela fala que cada um de nós tem uma alma ancestral que nos protege, que é um Deus protetor, que já alcançou a sua salvação no mundo espiritual, é o nosso guardião. E realmente, para ele ser nosso guardião, ele tem que estar salvo. Não é? Deus não vai mandar um Zé Ruela para poder proteger a gente, senão estamos lascados. É o primeiro a correr, né? Na hora que tiver um apuro, o primeiro que corre é ele. Então, isso aqui, hoje se fala muito sobre isso, mas de uma outra forma. Mas com essa profundidade, como ele está colocando, um ancestral que atua como Deus protetor. São elas que nos permitem evitar os perigos, oferecendo-nos a necessária sabedoria ou salvando-nos através de sonhos e inspirações quando enfrentamos dificuldades. Independentemente de rezarmos ou não, elas nos acompanham desde o momento em que nascemos e nos protegem de acordo com as nossas necessidades. Porém, disso sabendo, se com um pensamento mais forte rogarmos aos verdadeiros deuses protetores, maior ainda será a proteção divina. Estamos numa época em que realmente muitos são os infortúnios e desastres inesperados. Acontecem muitos desastres de trânsito e estamos sujeitos a cada instante a encontrar ameaças públicas e outras várias calamidades. O mundo está nessas condições. Eu estava falando sobre isso agora há pouco, né? Dos assaltos que a Andressa quase teve, não foi? É uma coisa... 71 isso aqui. Parece que leu o jornal ontem, né? E que escreveu hoje. Hoje em dia, a maioria das pessoas se esquece dos momentos de intenso sofrimento que viveram. Acabam caindo de novo no poço da ingratidão. Mas como ainda tem um saldo positivo, não prestam atenção que nesta queda lenta e pouco a pouco afundam, dia a dia, cada vez mais, graças à cegueira da vaidade, do egoísmo e do apego. Nossas escolhas sempre vão pender para a gratidão ou ingratidão, em tudo que fizermos. O resultado de uma dessas escolhas será o nosso juiz. Né? Se hoje sofremos, podemos falar assim, alguém sofre à toa? Não, não é? Ninguém sofre à toa. É um resgate de alguma coisa. Se eu semeei um X, eu vou colher esse X. Eu não vou colher outra coisa, porque não adianta eu querer manipular Deus. Eu posso manipular as pessoas, até um certo ponto, mas eu não tenho como manipular Deus. Eu não tenho como enganá-lo. Eu me iludo, pensando que o engana. Né? Se vocês lembrarem bem na história, na época da Idade Média, as pessoas iam nas igrejas,
aprontavam horrores e davam seus donativos para ganhar indulgências, né? Que era o perdão papal, o perdão de Deus, através de donativos altíssimos que os ricos da época faziam. O próprio pai de Francisco de Assis, né, o senhor Bernardone, fazia isso. Ele era um riquíssimo vendedor de tecidos, mas era ruim para dedéu, né? E ele chegava no Papa da época lá e dava, ou no bispo, não lembro, e dava altos valores de doação para ganhar o perdão divino, né? Então é aquela coisa, achava que agora está tudo bem, posso continuar de novo, né? E não é assim que funciona. Não tem como você ganhar o perdão divino querendo comprar esse perdão. Esse perdão só é alcançado por mérito. Por mérito. Se não tivermos mérito, riscado. Falando sobre egoísmo e presunção, eu li um texto que diz assim: não está em nossas mãos decidir para que lado sopram os ventos da nossa vida. A nós cabe somente ajustar as velas do barco, na tentativa de traçar um novo rumo. Esta é uma das maiores verdades da vida. Em um determinado momento, tudo pode estar muito bem, e no momento seguinte, uma tempestade pode se instalar e mudar tudo. Muitas pessoas agem e pensam com soberba, pensando serem donas dos ventos que sopram o barco da vida, mas na verdade não são. E ninguém é. É Deus, o dono dos ventos, que sopram e fazem movimentar o barco da vida. Só Ele sabe se o mar estará calmo ou mexido, se o sol brilhará ou uma tempestade se iniciará. Assim é a vida. Tudo está bem e de um segundo ao outro a situação pode mudar completamente. Às vezes, o que estamos vivendo parece até um pesadelo, que não vai ter fim. Tão acometidos nos sentimos que não enxergamos nada à volta. O medo domina, mas a fé é que nos ergue e nos mantém em pé e firmes no caminho. É o chacoalhão que a vida nos dá. Não é assim? Nós somos donos do barco, mas não dos ventos. E outro dia eu falei para os argentinos uma coisa assim. Já falei isso até numa palestra. O barquinho da nossa vida é nosso, não é? Quem cuida do nosso barquinho somos nós, não é? Mas tem aquelas pessoas que estão mais preocupadas com o barco dos outros do que com o seu. E ao mesmo tempo, tem pessoas que têm o seu barquinho e não quer usar o seu barquinho, quer usar o nosso barquinho. Então monta nas nossas costas, não, eu posso ir aí, vem. Aí você carrega todo, como ele você falou, todos os problemas dos outros você absorve. Vai todo mundo para o seu barco. Todo mundo para o seu barco, né? Mas o barco das pessoas está lá bonitinho. Quando o seu barco precisa de um remendinho, de um reparo, não aparece um para te ajudar, não é? Aí você pode me ajudar? Pô, não dá, pô, não dá, tô saindo meu barco está indo embora, não, meu barco não cabe, meu barco está fraco, um monte de coisa e tal. Aí você fica sozinho com o seu barquinho, não é? Só que parece uma coisa meio louca. Aquelas pessoas que usaram pouco o seu barco acham que ele está bonitinho, não é? Mas quando precisam dele no momento de desespero, no momento que o mar está revolto, o seu barco está podre. Sabe por quê? Porque ele não foi usado. Ou foi muito pouco usado. Então ele não tem resistência nenhuma. E elas vão embora. O seu barquinho, você foi lá, pegou uns preguinhos, remendou ele. Mas ele está tão meio robusto, firme. Por quê? Aguentou muito peso, aguentou muito sofrimento, aguentou vento, aguentou sol, aguentou chuva. Não é? Ele está firmão. Só tem um pequeno remendinho para ser feito. E você vai no seu barquinho dessa vez sozinho. Só que nesse caminho que você está caminhando com o seu barquinho, você vai ver várias pessoas que te recusaram ajuda nessa hora, com seus barquinhos partindo, afundando. E o que você faz? Ah, me ajuda, desculpa, me arrependi. Olha, foi sem querer. Eu posso subir no seu barquinho? O que você faz nessa hora? A gente, nesse momento, você tem duas situações que podem acontecer. Se você ajudar, vão dizer que é sua obrigação. E se você não ajudar, tá vendo como é ruim? Porque você disse não uma vez. Não é? Só que tem um outro lance. O seu barquinho agora tá, você consertou para você viver a sua vida e seguir o seu caminho. Se você parar
para pegar os ingratos, os falsos, os mentirosos que sacanearam você, o seu barquinho vai ficar viciado de novo. E você vai ter que seguir o caminho que eles querem que você siga. Não é verdade? Você vai fazer as vontades deles, não a sua vontade. E de novo você vai renunciar à sua vida, e de novo seu barquinho vai ficar lá, cheio de gente, até uma hora que eles saem de novo, seu barquinho precisa de reparo, e não vai ter ninguém de novo para reparar. Até que vai chegar um momento que você não vai ter forças mais para arrumar o seu barquinho. E é quando você se desiste, e você vai no seu barquinho furado, e você afunda com o seu barco. E as pessoas olhando, nossa, morreu, nossa, o barquinho afundou. Que coisa, e agora, né? Como vamos fazer? Né? Então, infelizmente, não é ser ruim, é ser justo. Dê a cada um o que ele semeou. Não precisa se arrepender de nada. Seja justo. Né? Não é desejar mal de ninguém, não, pelo contrário. Não se recusa a ajuda. É meio louco, não é? Mas dá para entender? O peso da justiça, vai chegar um momento que você vai ter que escolher ou a sua vida ou vai renunciá-la de novo. É diferente de você renunciar à sua vida por um ideal maior. Foi esse filme que eu falei para você hoje, do filme que eu assisti. É diferente por um ideal maior. Quando você renuncia por mero egoísmo ou comodismo ou vai sobrar para mim de novo mesmo, né? Tem que fazer. Só que o seu barquinho já está dando PT. E ninguém vai ajudar você a arrumar seu barquinho. Então, cuidem muito bem do seu barco. Mas façam ele andar, façam ele navegar, façam ele ganhar vitalidade. Né? O seu barco está colocado para seguir um caminho. Deixa que Deus vai guiar com o vento certo, no momento certo. Né? Nessas horas também chega alguém e fala assim, você tem um barquinho? Não, eu vou com você. Não, eu posso ir. Olha, eu tenho um remo. Eu posso te ajudar a remar. Né? E vai levar aonde ele quer, não aonde você deseja, porque é um comodismo. Ou sugar aquilo que você tem de mais bonito. Isso eu aprendi também com a vida. Esse barquinho está grande, mas ele está forte para dedéu. Tem buraco? Tem. Tem uns remedinhos para fazer? Tem. Mas ele é meu barco. E agora nesse barco, não é qualquer um que vai entrar, não. É um peso muito grande. E é uma decisão muito difícil que você tem que tomar. Quando você vê que o seu barco pode salvar milhares de pessoas lá na frente, porque você vai ensinar como cuidar do barquinho delas. É diferente de você renunciar para agradar quem não é grato. Não é? Alguns acontecimentos nos colocam tão fragilizados e perdidos que pensamos que será o fim. Mas Deus sabe exatamente aquilo do que precisamos. Ele nunca nos abandona. Podemos confiar que a tormenta vai passar e algo inesperado e maravilhoso vai acontecer. Seja grato sempre e principalmente seja paciente. Não se volte contra Deus. Você pode achar que é o fim, mas na verdade é Deus agindo, mudando os ventos da sua vida de direção. É tão maravilhoso constatar que pensamos que não tinha mais jeito e uma reviravolta maravilhosa acontece. A tormenta passa e a calmaria vem, despertando um novo rumo, um novo aprendizado e uma nova vida. A nós basta somente continuar acreditando e confiando. Lembra da Arca de Noé? Lembra? Não acharam que ele era louco? Riam dele? E na hora que veio o dilúvio, todo mundo queria entrar na arca? Não podia, não é? É mais ou menos assim. Da mesma forma que, se a gente hoje pode estar passando por um processo de purificação, não significa que amanhã algo maravilhoso não possa acontecer. E quem hoje... Tem uma coisa que diz assim também, né? Os humilhados serão exaltados. Talvez aquele que hoje ri de você, te humilha, amanhã seja aquele que vai estar sendo humilhado por alguém, não por você. Porque aí é vingança. A vida
leva cada um para onde o vento de Deus vai direcionar, ué. Né? É justiça divina. Não tem como evitar. E essa lei, ela é cobrada impiedosamente. Né? Impiedosamente. O aperfeiçoamento da fé e a propagação dos ensinamentos não é missão fácil. Faz-se necessário superar posições e mentalidades resistentes à verdade. Atitudes pouco solidárias, preconceitos e descrenças. Esse esforço revigora o espírito e renova as forças para servir a Deus. Sem veracidade, sem fé, com máculas, criam-se conflitos, a pobreza e a doença. Por isso que a verdade é a nossa principal vela para guiar o nosso barco, sabia? A principal vela do nosso barco da vida é a verdade. Com ela, tudo vai ficar mais fácil. Meixo Sama já nos indicou o caminho da felicidade. Cabe a nós percorrê-lo com fé e amor. Que possamos aumentar nosso amor de salvação, encaminhando pessoas que possam se tornar também úteis a outras pessoas. Vamos formar verdadeiros sacerdotes da salvação, com espírito renovado, espírito de aprendiz, porque afinal de contas, somos pequenos grãos de areia dentro de uma grande obra divina. Ontem, eu tinha finalizado minha palestra, tudo. Acabamos a limpeza aqui e eu fui ouvir uma palestra de um reverendo Nakahashi. Estava ouvindo. Do nada, tem um livro, já falei dele várias vezes, chamado Adonai, que eu já li N vezes. E do nada, não sei o que deu em mim, eu acabei curioso para ver a vida do Jorge Edum, que é o escritor desse livro. Né? Aí tá vendo uma senhora lá que falou que conheceu o Jorge Edum, que ele almoçou na casa dela várias vezes, ele morreu em Petrópolis e tudo mais tal. Mas o final era uma página de teosofia. A pessoa que estava fazendo a locução, ela leu um trecho da Adonai, e eu tive que pegar isso aqui, porque eu achei, por isso eu falo, são os sinais de Deus. É um trecho do livro, quando Adonai já se torna Adonai, que até então ele era Adonis. Né? E é o mestre dele que lhe falou para ele essas palavras aqui. E eu acho que essas palavras... Tudo são sinais. Essas palavras talvez não sejam para mim, sejam para nós, nessa nossa jornada. E ele fala assim, porque quem não leu esse livro, Adonis até então, passa por um processo altamente doloroso de transformação espiritual, onde o que para ele foram semanas, foram apenas minutos de intenso sofrimento com o seu eu interior. E quando ele saiu desse inferno que ele espiritualmente falando que ele mergulhou, ele entrou como Adonis e saiu como Adonai. Nós, ao passarmos por severas purificações, é isso que está a grande lição da purificação. É você sair diferente. Você não pode sair a mesma pessoa de um sofrimento, de uma purificação. Porque se você sair igual, você não aprendeu nada. Essa é a grande transformação. E esse talvez seja o grande recado nesse trecho que eu peguei aqui. Depois se fala muito que Adonai é a biografia de Jorge Edum. Né? E ele diz que isso não é importante. Nenhuma vaidade. Mas a lição é muito forte. E Aristóteles diz para ele assim: os homens são degraus na cadeia da divindade. Cada degrau sustenta um e é sustentado por outro. Parece que os dois degraus que nós dois representamos estão unidos há milhões de anos e por esse motivo sempre nos encontramos em nossas existências. Antes de tudo, devo fazer-te compreender Deus. Deus não existe. Ele é. Quiser apagar da tua mente a palavra Deus, que designa um ser pessoal, e substituí-lo por outra que designe algo universal, como energia divina, vida criadora ou outra do mesmo gênero. Essa força-vida é tudo, e essa energia-lei não se aborrece nem encoleriza, porque é como o sol. Em todas as religiões se fala de pecados contra Deus, mas isso é falso, meu filho. O pecador peca contra si mesmo.
e só ofende a si mesmo. É como aquele que quisesse cuspir no sol. Longe de sujar o astro-rei, sujaria a si próprio. Portanto, o homem não deve pecar para não manchar-se. Tal é a lei dos profetas. Meu irmão, já fiz descer sobre ti o fluxo cósmico. Assim como me iniciaram, eu te iniciei. Mas não vá supor que aqui termina nosso árduo e terrível trabalho. Eu sou o sol poente e tu és o sol nascente. Diante de ti está o mundo. Eu já li tantas vezes isso, não sei porque me emociona, mano. Eu sou o sol poente e tu és o sol nascente. Diante de ti está o mundo, com todos os teus atrativos, e dentro de ti está o demônio com todas as tuas tentações e enganos. De antemão vejo que vais sucumbir, porém vejo também que na última metade da tua vida vais levantar-te. Então não deves te inquietar, porque as tuas quedas são necessárias para que possas saborear a dor do erro e a doçura do triunfo. O mundo está diante de ti, e o demônio dentro de ti. Deves derrotar ambos. Sê forte, irmão meu. Vejo que choras, meu filho. Vejo que choras, meu filho. Porém, tuas lágrimas serão como orvalho para as flores que estão murchando. O sangue que verte do teu coração dará vida aos demais. Agora o golpe é duro para a tua sensibilidade, porém o fogo da dor purifica teu metal inferior, transformando-o em ouro puro. Aprender a sofrer é triunfar. Tua vida será uma cadeia de sofrimentos e triunfos. A semente que não rompe dolorosamente os seus invólucros não é digna do beijo do sol. Entenderam o recado? Profundo, né? Demais da conta esse tem aqui. Dona Ana, tá melhorzinha? Hoje o peixe aqui é da senhora. Tá? Dona Ana chegou esses dias aqui toda tristinha, chorou bastante. Né? A senhora não está sozinha, Dona Ana. Tá? Bom, desculpem, mas tem coisas que não se explicam, só se sentem. Então, muito obrigado a todos, uma boa missão. Reflitam sobre o barquinho de vocês, reflitam sobre os frutos que os senhores estão gerando, reflitam sobre o que vocês querem daqui para frente. Né? Como fala aqui no texto de Adonai, a segunda metade da nossa vida ela é diferente, né? Eu sempre falo, né, que até os 50 anos de idade você vive uma fase da sua vida diferente, de ascensão e crescimento, busca de concretização, né? Da segunda metade para frente, a contagem é regressiva, não é? A contagem é regressiva. Nós não sabemos quando vamos partir, mas quando partirmos, temos que ir bem. Temos que ir com o nosso barco tranquilo, olhando para trás, vendo o que semeamos, os bons frutos vingando, gerando e criando pessoas para criar outros semeadores com outro sentimento, com outro nível de compreensão. Nós estamos vivendo uma era onde muitos aqui já são da geração arco-íris. Né? Primeiro vieram os índigos, depois a geração cristal, e muitas crianças que estão vindo agora já a geração arco-íris, altamente desenvolvidas, altamente qualificadas, com uma força espiritual gigantesca. Né? Eu talvez tenha sido, nós somos mais 50, acho que nós somos geração, acho que nem índigo talvez, mas os nossos filhos já são de outra geração, já é a geração, se não me engano, um índigo. Os filhos deles já são outra geração, cristal, e os deles virão com outro nível também de compreensão. Então, tudo é uma constante evolução. Como a gente está falando com a dona Alice agora há pouco, nós somos atlantes nos reencontrando nessa vida, não é?
Somos atlantes de outras eras, nos reencontrando de uma mesma época, do mesmo grupo sacerdotal, como estamos a falar em nossa origem. Estamos agora nos reencontrando. Então temos que fazer valer essa chance que Deus nos deu. Vamos honrar. E não vamos ser omissos, nem covardes, nem preguiçosos no servir. Porque talvez uma dedicação que você faça hoje pode ser a última. Não é? Pode ser a última. Mas que faça bem feito. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma excelente